pessoal, bem-vindos a mais um programa Conectar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e toda a sua casa. Eu quero te convidar hoje para iniciarmos nossa reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 14. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O texto que nós lemos, ele está tratando da questão do sábado, o Shabbat, o dia do descanso. A palavra Shabbat deu origem ao sábado, que significa descanso. Então o sétimo dia da semana recebeu o nome de sábado. Vamos ler cuidadosamente esse texto para entender o que Jesus está ensinando a respeito do dia do descanso. Jesus entra num diálogo com os fariseus a respeito do sábado. Isto aconteceu porque Jesus, juntamente com seus discípulos, havia atravessado uma lavoura de cereal. E quando estavam atravessando, os seus discípulos começaram a colher espigas, porque estavam com fome. E os fariseus, vendo os discípulos de Jesus colhendo espigas, questionam Jesus a respeito da atitude deles, porque eles consideravam que o sábado, o sétimo dia, o dia do descanso, não se podia fazer trabalho algum. E Jesus responde aos fariseus, lembrando-os de um acontecimento na vida de Davi, que está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Davi, fugindo de Saul, pergunta ao sacerdote se ele tinha comida para ele e para os seus homens. O sacerdote responde a Davi dizendo que ele só tinha os pães da preposição. A lei de Moisés ensina que os pães da preposição só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Contudo, Davi pede para que o sacerdote entregue a ele estes pães. E ele e os seus homens então se alimentam dos pães da preposição. Jesus então está mostrando
para os fariseus que a vida, ela é mais importante do que a guarda da lei. A vida para Deus é mais valiosa do que a guarda de qualquer outro mandamento, porque a lei foi dada por Deus com o fim de proteger a vida. Se a lei impede que a vida seja preservada, então ela perde o sentido. O que nos leva a uma questão ética. O que significa, afinal, guardar a lei de Moisés? Guardar a lei para os fariseus era obedecê-la ao pé da letra. Mas eles não conseguiam enxergar o propósito da lei. Então eles consideravam que guardar a lei era possível, porque o que a lei manda fazer, eles simplesmente buscavam fazer. O que a lei proibia fazer, eles simplesmente deixavam de fazer. Mas parece que Jesus está dizendo que não é bem assim. Não se trata de um raciocínio simplório, onde se discute o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode se fazer. Jesus está nos ensinando, através dessa experiência também, a enxergá-la como promotora da vida. E é por isso então que Jesus está ensinando aos fariseus e a nós, claro, que a vida é o maior bem. E estabelece a misericórdia como um critério ético. E aí então ele puxa, ele traz a palavra do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios. Não existe transgressão se a lei é desobedecida para preservar a vida. Assim como não houve transgressão da lei para alimentar Davi e os seus homens, porque a vida estava sendo preservada. Da mesma forma, não há transgressão da lei referente ao sábado, ao sétimo dia, se o objetivo dessa transgressão é preservar a vida. Precisamos interpretar a lei a partir do ensino do próprio Senhor Jesus. Longe de raciocínios simplórios, do preto e do branco, porque existe um propósito maior na entrega da lei por Deus que precisa ser compreendida, que é defender a vida. Contudo, precisamos também estar atentos para não usarmos essa verdade como uma desculpa para transgredirmos a lei de Deus, para fazermos o que é conveniente a nós. E o ensino de Jesus, ele é muito profundo, porque o Senhor, ele afirma no verso 12 que é permitido fazer o bem no sábado. Então o ensino de Jesus é que quando se quebra a lei para preservar uma vida, para fazer o bem a uma pessoa, para socorrer alguém, você não está quebrando a lei, de fato você está guardando a lei. Quando se faz o bem ao homem, você guardou o sétimo dia. Deixar de curar alguém no sábado era uma violência então contra o sábado e contra o homem, e dessa forma uma violência ao próprio Criador. Então o grande ensino aqui de Jesus é que a vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano vale mais que a lei. E que a lei de Deus existe para preservar e promover a vida.
Obedecer à lei, sacrificando a vida, trai o propósito da lei. É por isso que Jesus trouxe a palavra de Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios. E ele acusa os fariseus de que eles estavam matando muitas pessoas inocentes por causa da má interpretação que eles faziam da lei. O Shabat, o 7º dia, chamado em nosso calendário de sábado, é dia de lembrarmos que a vida humana se sustenta absoluta e exclusivamente na generosidade de Deus. Agora, o 7º dia para os cristãos foi transferido para o domingo, o dia do Senhor, e isto por causa da ressurreição de Cristo, porque a partir de Cristo começa-se uma nova era. O Shabat é o mandamento de Deus de guardar um dia da semana para lembrar que a vida é dádiva que recebemos de Deus. Então, descansar no 7º dia é tempo de lembrarmos do valor da vida. Eu não quero me aprofundar agora num texto do apóstolo Paulo, mas o sábado, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses, era figura, uma sombra do que Deus iria realizar através de Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, nós cristãos, de fato entramos no sábado perpétuo, no sábado eterno. Em Cristo Jesus, nós viveremos eternamente a vida plena e abundante prometida por Deus. Em Cristo Jesus, o descanso se torna real para todos nós. Jesus é o sábado para o ser humano. Então, o sábado, descrito na Bíblia, o dia santo, o dia do descanso, o dia em que devemos amar a Deus, ao nosso próximo, o dia em que devemos parar para refletir sobre a vida. Este sábado se concretiza na vida de Cristo Jesus, e em Cristo, então nós entramos no sábado eterno de Deus, no descanso eterno de Deus. Não significa que não teremos trabalho, não teremos o que fazer na eternidade, mas que a nossa vida será uma vida plena, completa, de paz, de alegria, que todo o nosso serviço produzirá em nós paz e alegria, contentamento, porque agora viveremos o sábado eterno com Deus. E Jesus afirma para aqueles homens que Ele é o Senhor do sábado. E então Ele sai daquele lugar e Ele se dirige à sinagoga. E lá estava um homem com uma das mãos atrofiada. E os fariseus, procurando um motivo para acusar Jesus, perguntam se é permitido curar no sábado. Então Jesus pergunta para eles: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele pegou e curou aquele homem que tinha sua mão atrofiada. O que eu quero destacar agora nesses versos é a dureza do coração daqueles homens. Veja, eles não compreendiam o que Jesus estava falando, que guardar o sábado é amar ao próximo, é servir ao outro, é preservar a vida. Jesus sai do local onde ele estava dando esse discurso, entra numa sinagoga, tem um homem com uma mão atrofiada, e eles tentam usar daquilo
para acusarem Jesus. E aí perguntam para Jesus se pode curar no sábado. E aí Jesus mostra a dureza dos corações daqueles homens, porque eles eram capazes de salvar uma ovelha, um burro, um animal que caísse num buraco, mas não eram capazes de ajudar um homem que estava com a mão ressequida, que estava doente ou enfermo por qualquer razão. E por quê? Porque a ovelha, o burro, para eles era fonte de ganho, fonte de lucro, fonte de renda. Enquanto um outro ser humano, não. E por isso eles não davam valor ao ser humano. Entretanto, um ser humano, aos olhos de Deus, é mais valioso do que uma ovelha, do que um burro ou qualquer outro animal. Precisamos aprender a enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus. Que Deus possa iluminar a sua vida e que você possa servir a Deus com entendimento e sabedoria. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Amado Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor nos instrua e nos ensine todos os dias de nossas vidas, para que possamos, Senhor, vivermos a vida segundo o Teu querer. Dar-nos corações segundo o Teu coração, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer poder estar com você em mais um programa Conectar. Nos vemos na próxima quarta-feira. Um grande abraço.